Bem-vindo de volta. Estamos aqui com Larry Johnson, ex-analista da CIA, para discutir os desenvolvimentos muito dramáticos que estão ocorrendo na guerra contra o Irã. Então, antes de tudo, quero agradecer por voltar ao programa. É bom vê-lo novamente. Ei, sempre agradeço o convite, Glenn. Eu queria começar focando na ilha de Karg, porque ela responde por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã. Muitos comentaristas têm perguntado se isso é realmente o que poderia quebrar a espinha dorsal da economia iraniana. Então, por que Trump não está indo atrás disso? Bem, parece que, você sabe, chegamos a esse ponto agora, à medida que continuamos subindo essa escada de escalada. Trump, claro, os Estados Unidos agora bombardearam a ilha de Karg. Trump afirma ter totalmente obliterado, essa é a expressão dele, as instalações militares lá. Ele não tocou nas instalações de energia, imagino que por boas razões. Mas agora está ameaçando que as instalações de petróleo serão as próximas, a menos que o Irã ceda, ou seja, abrindo o Estreito de Hormuz. Como você está avaliando essa situação? Porque veja, por um lado, se for um blefe, o Irã realmente não pode capitular. Por outro lado, se Trump levar isso adiante, é como a opção nuclear em uma guerra energética. Então, o que tudo isso significa? Acho que Donald Trump me lembra o cliente favorito de um cassino. Sabe, aquele que continua aparecendo, gastando muito dinheiro e perdendo. Esse é Donald Trump. Esse ataque à ilha de Karg simplesmente não faz o menor sentido, de qualquer forma que se olhe. Eles não atacaram o terminal de petróleo. Essa é a boa notícia. Segundo relatos, o Irã tem 5 terminais de petróleo. Então este é apenas um deles. Embora ele possa bombear mais petróleo, ou fornecer mais petróleo para os petroleiros que seguem para o sul pelo estreito, destruí-lo não cortaria a única fonte potencial de receita do Irã. Mas eles bombardearam a pista do principal aeroporto. Então você diz, ótimo, isso vai impedir o Irã de usá-la, exceto que o Irã realmente não tem uma força aérea. Também há conversas sobre os Estados Unidos invadirem, tentando ocupar a ilha de Karg. Bem, uma das maneiras de fazer isso é transportando tropas por via aérea, ou depois que as tropas são lançadas de paraquedas, é preciso reabastecê-las de alguma forma. Então seria necessário pousar na pista. Exceto que essa pista tem, pelo que me disseram, cerca de 5.000, quase 6.000 pés. E do jeito que a bombardearam, ela só serve para uns 3.000 pés. Bem, um C-17 precisa de pelo menos 3.500 pés para pousar. Então esqueça o C-17, e isso deixa você com um C-130 que voa mais devagar. Ou seja, se você está planejando uma operação militar na ilha, acabou se prejudicando do ponto de vista dos Estados Unidos. O Irã deixou muito claro que se você atacar nossos terminais e recursos de petróleo, nós atacaremos os de nossos outros vizinhos do Golfo. E já há pelo menos 13 alvos diferentes que eles identificaram. Portanto, o Irã não reagiu imediatamente, nem com raiva na noite passada, quando isso aconteceu. Ocorreu no início da manhã de sábado, horário do Irã, tarde de sexta-feira na costa leste. Então isso foi apenas um ataque por atacar. Não faz parte de um quadro estratégico, porque é preciso parar e perguntar, o que Trump está tentando alcançar? Bem, o que foi alcançado como resultado desse ataque ao Irã foi o fechamento do Estreito de Hormuz. E ao fazer isso, você acabou de interromper 20% do suprimento mundial de petróleo, 25% do gás natural liquefeito do mundo e 35% da ureia mundial, que é necessária para fertilizantes. E veja, cerca de 75% das terras aráveis do mundo estão acima do Equador, o que significa que agora estamos na época de plantio. A queda de 35% na produção de fertilizantes é enorme. Isso significa que algumas lavouras não serão plantadas ou não vão crescer. E então, quando chegar a época da colheita, os alimentos não serão colhidos e haverá uma redução no suprimento global de alimentos. Isso pode literalmente afetar bilhões de pessoas.
No que diz respeito ao gás, os preços estão subindo muito rapidamente, até mesmo aqui nos Estados Unidos. Tenho acompanhado o posto de gasolina da minha região. Uma semana atrás, no domingo, paguei 50 centavos a mais do que havia pago nos 5 dias anteriores. Então, no último domingo, o preço era de 3,4 ângulo. Na quarta-feira, subiu para o 3,19, depois na quinta foi para o 3,24 e ontem estava em 3,32. Ou seja, basicamente aumentou quase 80 centavos em pouco mais de uma semana. Quero dizer, eu tenho sorte. Estou em uma situação financeira em que consigo lidar com esse aumento. Preferia não ter que fazê-lo, mas consigo. Mas estima-se que 60% dos americanos vivam de salário em salário, o que significa que não tem muito dinheiro sobrando. E isso vai impactar não apenas o lucro deles, mas o verdadeiro problema está no diesel. O preço subiu mais de 1,50 e está se aproximando de $2. Cada caminhão que transporta suprimentos para supermercados, lojas de ferragens, Walmart, Price Club, qualquer um desses grandes fornecedores, todos terão seus custos aumentados. À medida que os preços dos combustíveis sobem, esses custos são repassados ao consumidor. Então eu entendo a estratégia. Vocês estão tentando aumentar a inflação no mundo todo e nesse processo também estão preparando o terreno para uma recessão. Porque o que sabemos pela história é que toda vez que vimos os preços do petróleo dispararem, houve uma recessão. Sabe, isso varia, a duração e a intensidade disso tem variado. Mas nunca tivemos uma situação em que todo o Golfo Pérsico fosse fechado como está agora, e com a paralisação das operações em 3 ou 4 países críticos ali, além do Irã, quando você olha para o Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e depois Catar e Emirados Árabes Unidos. Eu fico querendo dizer Dubai e acabo me confundindo. Então, sabe, estamos em território desconhecido do ponto de vista histórico. Não há nada que possamos recorrer e dizer, sim, foi isso que aconteceu naquela vez. Portanto, o potencial disso gerar uma verdadeira catástrofe econômica global é alto. E a resposta de Trump agora é dobrar a aposta militarmente, exceto que eles estão em uma situação em que os Estados Unidos não podem derrotar o Irã militarmente. Você não pode fazer isso pelo ar. O poder aéreo nunca venceu uma guerra. E houve um general da Força Aérea que testemunhou nos Estados Unidos há algumas semanas e admitiu isso. Quero dizer, a história mostra isso claramente. Então você diz, bem, e quanto às tropas terrestres? A época em que, há 23 anos, os Estados Unidos podiam reunir soldados ao longo de 9 meses em bases na Arábia Saudita. Eles estavam bem seguros. Não enfrentavam ataques de drones, não enfrentavam ataques de mísseis. Hoje em dia, não. Você não conseguiria fazer isso. Não conseguiria reunir um exército do tamanho necessário para enfrentar o Irã, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os Estados Unidos não têm um exército desse tamanho. A força militar total atual é de 445 mil no exército dos Estados Unidos e cerca de 180 mil fuzileiros navais. Current military strength is 445,000 U.S. Army and about 180,000 Marines. Good luck. 600,000 against. Sabe, boa sorte. 600 mil contra um exército de 1 milhão de homens no Irã. Isso simplesmente, você sabe, não funciona. Então há relatos confiáveis de que eles estão mobilizando 2 grupos diferentes. Uma unidade anfíbia de 2.200 fuzileiros navais e depois uma força de 5.000 ou 5.500 homens. 2,200 Marine amphibious unit and then a 5,500 or 5,000. I don't care whether it's, 2,200 or 5,000. Não me importa se são 2.200 ou 5.000. De novo, o que eles vão fazer? A ideia de que isso vai ser como a Segunda Guerra Mundial, em que os fuzileiros navais estão em suas embarcações de desembarque, avançando em direção à costa, a rampa desce e eles avançam sob fogo. Isso não vai acontecer. Essas embarcações nem chegariam perto do Irã.
seriam destruídas na água. Então, não está claro como eles pretendem empregar esses fuzileiros. Eles poderiam tentar lançá-los de paraquedas em algum lugar, mas uma vez feito isso, como reabastecê-los? Eles esgotariam toda a munição, comida e água que levassem em um dia. E se não puderem ser reabastecidos, estarão mortos. Além disso, esses planejadores americanos aparentemente não assistiram à guerra na Ucrânia. Há um motivo real pelo qual você não vê movimentos em massa de tropas de nenhum dos lados, porque com drones combinados com artilharia, os soldados estrangeiros se moverem no inimigo. Eles seriam dizimados. Bem, tirar o petróleo iraniano do mercado é uma coisa, mas estou pensando nessa ideia de uma retaliação iraniana em grande escala. Quero dizer, há um motivo pelo qual os iranianos não atacaram as instalações de energia dos estados do Golfo nesse nível, porque nesse caso seria temporada de caça aberta contra o Irã. Mas se os americanos forem atrás deles, por que o Irã mostraria qualquer contenção? Eles poderiam simplesmente destruir tudo, e os estados do Golfo basicamente deixariam de existir, pelo menos os menores. Então é uma ameaça bem insana de se fazer. E uma vez que você começa a fazer esse tipo de ameaça, é muito difícil recuar, especialmente quando você liga a TV. Acho que o Keith Kellogg também estava dizendo algo como devíamos simplesmente tomar o controle. Mas veja, uma coisa é, se o objetivo é invadir, tudo bem, mas a alternativa é, claro, simplesmente bombardear, destruir tudo. Só que então todas as instalações de energia no Oriente Médio estariam em chamas em poucos dias. Então sim, isso parece uma escalada insana. Mas Trump está sob grande pressão para fazer algo, porque agora ele se comprometeu com essa retórica de que pode reabrir o Estreito de Hormuz. Os navios deveriam simplesmente passar. Não é um grande problema. It's never seen with the rare news. The small birds all reabrir o Estreito de Hormuz. Podem. Reopen the Strait of Hormuz. It can't. No? Cannot. No, cannot be done. Well, it cannot be done. Não pode. Não pode ser feito. Bem, não pode ser feito com perdas aceitáveis. Sim, talvez fosse possível fazer isso militarmente, talvez até conseguir, mas o custo físico real e as perdas humanas seria horrível. E com navios de verdade, eles não podem fazer isso só pelo ar. Quero dizer, há cavernas e túneis por toda aquela costa. Sabe, Alistair Crook já esteve lá e viu. O Irã vem se preparando para essa contingência há 30 anos. Então, não são apenas um bando de caras que construíram uma plataforma de madeira na lateral de um penhasco com uma metralhadora. Isso é absurdo. Se você ainda não teve a chance, assista a entrevista que Danny Davis fez ontem com Robert Barnes. Robert é advogado, mas está bem conectado à administração Trump por meio de J.D. Vance. E o que ele disse é que Trump agora está sendo afastado. Qualquer pessoa como Tulsi Gabbard e J.D. Vance, que tentaram aconselhar contra uma guerra com o Irã, ele só está ouvindo aqueles que o incentivam. Sim, você consegue. Sim, estamos vencendo. Sim, continue. Eles não estão lhe dando uma avaliação honesta. E agora sabemos que a batalha está em andamento dentro de Washington, entre, digamos, o grupo anti-guerra e o grupo do Vamos até Teherã. O primeiro indício foi quando o general Daniel Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, teria dito a Trump: isso não vai acontecer do jeito que você pensa. Há grandes obstáculos, grandes problemas. Trump ignorou isso. O próximo foi o vazamento do Conselho Nacional de Inteligência, o relatório deles, a avaliação deles, que havia sido entregue a Trump uma semana antes disso, dizendo: você não vai conseguir uma mudança de regime, não importa o que faça. E então, quando começaram a surgir vazamentos de que Trump estava afastando pessoas, não era só o Robert Barnes, e de que os Estados Unidos estavam sofrendo perdas maiores do que as relatadas, essas informações começaram a chegar à imprensa. Isso mostra que há um verdadeiro desacordo dentro do governo. Nem todos estão remando na mesma direção nesse assunto. As mentiras do Pentágono também estão começando a ser expostas. Sabe aquele KC-135 que foi abatido?
Deixe-me enfatizar, ele foi abatido. Não caiu por acidente. O Pentágono afirmou que ele caiu. The Pentagon claimed that it crashed. So you have to step back and say, okay, explain to me how did it crash? Então você precisa dar um passo atrás e dizer, ok, me explique, como foi que ele caiu? Aviões podem cair na decolagem por causa de uma falha no motor ou porque estão muito carregados. Mas esse não caiu na decolagem. Ou podem cair durante o pouso por causa de ventos cruzados fortes, ou novamente por excesso de peso a bordo, ou por uma falha mecânica durante a aproximação final. Mas aviões voando a 25 mil pés simplesmente não caem. Especialmente se não há mau tempo, sabe? Eles simplesmente não despencam do céu. Bem, esse foi abatido. Então eles estão mentindo sobre isso. Estão desesperados para tentar encontrar uma solução militar. Trump colocou na cabeça que pode vencer isso, e qualquer um que tente dizer o contrário está sendo deixado de fora. Então isso é como uma situação de Rei Lear, a loucura do Rei Lear, voltando a Shakespeare. Sim, a retórica de Trump está ficando um pouco exagerada. Mais uma vez, ele já declarou vitória. O que é estranho, porque se você está ameaçando atacar a ilha de Karg e sabe qual será a retaliação, que todas as instalações de energia e os estados do Golfo vão queimar, e que os mercados de energia e a economia global vão pelo ralo, você não faria essas ameaças se já tivesse vencido, essencialmente. Isso é uma escalada imensa. Mas também há outras declarações. Ouvimos que em tweet o irmão perstanês at the to Bob Amir de Japtins at Hakasi no Ithel. Parece uma tentativa desesperada de fazer a guerra parecer defensiva ou até mesmo legal, porque acho que as pessoas realmente investigam essas coisas. Talvez não façam isso se houver um grande sucesso, mas quando há um fracasso, começam a cavar fundo. Além disso, um dos novos ou interessantes pontos de discussão tem sido essas supostas células adormecidas iranianas e o possível ataque surpresa à Califórnia. Imagino que isso tem o objetivo de rotular o Irã como um estado terrorista que também poderia realizar ataques contra os Estados Unidos. Por que não ligá-los ao 11 de setembro, certo? Como você entende isso? Especialmente as células adormecidas e o possível ataque à Califórnia. Let's deal with the attack on California. Bem, vamos lidar com o ataque à Califórnia. Como é que os drones vão chegar lá? Quero dizer, de onde esses drones deveriam ser lançados? Da costa? Você sabe, um dos barcos inexistentes da Marinha iraniana, já que, segundo Trump, a Marinha iraniana foi destruída. Então eles não têm mais um navio que pudesse carregar drones, ficar na costa da Califórnia e lançá-los contra o estado. Tudo isso lembra os japoneses atacando a costa oeste dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, alegando, estávamos preparados para isso. Não ia acontecer. Mas mesmo assim, eles estavam preparados. Agora eles já repetiram essa história assustadora sobre células adormecidas iranianas tantas vezes. Tudo o que você precisa fazer é voltar e olhar para os fatos. Temos 46 anos de dados sobre o apoio iraniano ao terrorismo e eles simplesmente não sustentam a narrativa dos Estados Unidos. O Irã não tem se esforçado para atacar os Estados Unidos. Na verdade, eu diria que todos os ataques atribuídos ao Irã ou a seus representantes contra os Estados Unidos foram em retaliação a ações dos próprios Estados Unidos. Como o bombardeio do quartel dos fuzileiros navais em outubro de 1983. Aquilo foi uma resposta aos navios de guerra americanos da época. Ainda tínhamos o New Jersey, bombardeando o Vale do Bekaa a partir do mar, matando xiitas. E, na verdade, aquele ataque nem foi realizado por um representante iraniano. Foi realizado pela Amal, que era um grupo xiita de longa data no Líbano. Eles estavam lá desde 1972, 7 anos antes de a República Islâmica do Irã surgir. Não tivemos um único ataque terrorista nos Estados Unidos nos últimos, 46 anos, desde que o Irã passou a existir, que pudesse ser atribuído ao Irã ou a um de seus representantes. Nenhum.
Mas sempre usamos esse argumento para justificar por que precisamos fazer do Irã um inimigo. E, ao mesmo tempo, os verdadeiros radicais islâmicos que realizaram ou tentaram realizar ataques terroristas estão ligados ao ISIS, que é um grupo sunita. A vertente xiita do Islã não é muito adepta de homens-bomba. Não valoriza esse tipo de sacrifício fanático. It's not big on that kind of fanatical sacrifice. Whereas the Takfiri version of Sunni Islam. Enquanto a versão takfiri do islamismo sunita, a versão wahhabita, é o que está em questão. Acabamos de ver isso. Houve aquela tentativa de atentado à bomba outro dia, 2 caras em Nova York. ISIS, não o Irã. ISIS. Eles também mencionam aquele sujeito lá no Texas que apareceu e atirou em um bar, matou 14 pessoas, acredito, ou pelo menos 4. Novamente, ele não estava agindo sob ordens do Irã, porque simplesmente não é assim que o Irã tem operado. E sabe, a realidade é que quando você observa qual país tem realizado ataques terroristas contra outros países, é os Estados Unidos. Nós financiamos e reabilitamos o MEC, e o MEC tem realizado ataques terroristas regularmente dentro do Irã por bem mais de 30 anos. Então, é manipulação política. Foi feito para moldar a opinião pública, para reforçar a narrativa contra o Irã, sem permitir que os americanos deem um passo atrás e olhem objetivamente para o que tudo isso realmente significa. What is this all about? Yeah, I thought it was strange when Iran had to be. Achei estranho quando o Irã teve que ser, digamos, vendido como o principal patrocinador do terrorismo no mundo. E sabe, eles precisam reforçar o argumento, mencionando as bombas nas estradas do Iraque contra as forças de ocupação dos Estados Unidos, e depois voltando ao Líbano em 1982, quando tecnicamente foi o Hezbollah. Acho que foram eles que fizeram o atentado lá. Não é muito convincente colocar o Irã como patrocinador mundial do terrorismo. Mas e quanto aos alvos que os iranianos estão perseguindo? The targets that the Iranians are going after, because it does seem Porque parece mesmo que eles estão atacando sistematicamente alvos-chave, os radares, que são bastante importantes. Vi que eles também destruíram o da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Mais uma vez, é mais difícil interceptar drones e mísseis iranianos. E vemos as bases militares, as embaixadas, tudo isso se encaixa dentro do objetivo mais amplo de expulsar os Estados Unidos da região. Mas também vimos aquele relatório sobre o ataque aos 5 aviões de reabastecimento na Arábia Saudita. Acho que eram KC-135. Sim. Trump saiu e chamou isso de notícia falsa. Mas novamente ele fala muitas coisas. Não. Eu soube disso antes de ser noticiado. E eles não estavam apenas danificados, foram destruídos, certo? E a realidade agora é que o sistema de defesa aérea na base aérea Príncipe Sultão não está mais intacto. Ele não funciona. Então a base está basicamente bastante exposta e vulnerável a ataques iranianos. Os Estados Unidos estão tendo que retirar suas tropas de lá, o pessoal da Força Aérea, porque eles não estão protegidos. Eles estão em tendas e muito vulneráveis a um ataque. Portanto, a perda daqueles 5 petroleiros é apenas mais um exemplo de que o Irã tinha um plano de batalha em mente. Eles iam fazer 2 coisas. Primeiro, enfraquecer e tentar expulsar os militares dos SNIs do Golfo Pérsico. E segundo, fazer isso destruindo as bases. 2. Eles iam eliminar os sistemas de radar ali, que são fundamentais para detectar lançamentos vindos do Irã e monitorar ameaças tanto no ar quanto no mar, ameaças marítimas. Eles fizeram isso nos primeiros 4 dias. E apesar das alegações de que tínhamos sistemas de defesa aérea robustos ao redor das bases, um dos radares foi destruído por um drone Geran, não exatamente um míssil de alta velocidade. Então, o terceiro objetivo deles era enfraquecer Israel econômica e militarmente, destruir sua infraestrutura. Sabe, acho que vale observar que o Irã, apesar dos ataques massivos de mísseis contra Israel, até agora não tem tentado causar grandes baixas civis. Porque alguém disse, isso é só porque Israel está censurando essa informação.
somebody said, well, that's just because Israel's censoring that information. No, if they really were. Não, se eles realmente estivessem, se o Irã realmente estivesse mirando em escolas com crianças, por exemplo, e as matando, Israel tornaria isso público. Na verdade, fico surpreso que eles nem tenham inventado essa história também, apenas para tentar fortalecer ainda mais a opinião pública contra o Irã. Então o Irã tem sido bastante cuidadoso nesse sentido. Mas também há a estratégia de olho por olho. Se você atingir nosso petróleo, vamos atingir o seu. Se você atingir nosso banco, vamos atingir o seu. E assim eles, em Dubai, acabaram de atingir um prédio do Citibank. Ou pelo menos o atingiram. Não destruiu o prédio, mas era um daqueles grandes arranha-céus e sofreu uma explosão considerável. A única área, curiosamente, a qual os iranianos não responderam com um contra-ataque foi quando sua usina de dessalinização foi atingida. E ela representa apenas cerca de 8% da água do Irã, então não é um recurso crítico. Mas eles se recusaram, até agora, a atacar as usinas de dessalinização na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein e no Kuwait, reconhecendo que fazer isso poderia colocar em risco milhões de pessoas e realmente criar uma catástrofe humanitária. Então acho que o Irã está sendo cuidadoso em relação a isso. Eles estão reconhecendo que há uma consequência política para algumas de suas ações e estão mantendo as coisas dentro desses limites. Mas os Estados Unidos, como foi admitido no Wall Street Journal, e esse é um dos outros sinais de que o apoio a Trump está diminuindo, disseram que os Estados Unidos subestimaram grosseiramente a situação. Eles nem sequer consideraram a possibilidade de que o Irã pudesse fechar o Estreito de Hormuz. Os iranianos têm muito mais mísseis balísticos do que supunhamos, esse tipo de coisa. Bem, é claro que eles podem intensificar o foco nos estados do Golfo, mas o Irã não precisa destruir todas as bases americanas lá. Tudo que eles precisam fazer, quero dizer, eles não precisam destruir esses países, é apenas incentivá-los a se desvincular dos Estados Unidos. E você já viu um pouco disso na retórica, de que eles só atacarão países que abrigam bases americanas, e, é claro, as próprias bases. É por isso que, para o Irã, a presença daqueles aviões de reabastecimento na Arábia Saudita meio que confirma que os sauditas estavam ajudando no que foi um ataque surpresa ao Irã. Mas há outro ponto. Acho que isso surgiu como uma sugestão. Melanie. Agora, eu não vi se isso foi confirmado, mas parece que veio, acho, de alguns comentaristas iranianos que o Irã poderia considerar permitir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz se eles pagarem em yuan chinês em vez de dólares. Se isso for confirmado, seria outra forma de desacoplamento. Você vê algum caminho possível daqui para frente? Acha que os estados do Golfo gostariam de aceitar algo assim? Porque, por um lado, a presença dos Estados Unidos os torna mais vulneráveis a ataques, mas, por outro, eles realmente não têm forças armadas próprias. Então, como se defenderiam sem os Estados? Parece um tipo de dilema de segurança. Se aceitarem ajuda, correm o risco de guerra. Se não aceitarem, podem ser dominados. Sim, eu acho que, pelo menos na Arábia Saudita, no caso saudita, está em andamento uma reavaliação, reconhecendo que eles fizeram um pacto com o diabo, os Estados Unidos, lá na década de 1970, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. Convencemos os sauditas a aceitar o uso do dólar como principal meio de compra de petróleo. E assim o efeito, o petrodólar, como passou a ser conhecido, reinou soberano. Isso fomentou essa relação entre os sauditas e os Estados Unidos. Nós garantimos a segurança deles contra ameaças que ou afirmávamos existir ou criávamos para eles. Mas acho que agora a Rússia e a China estão jogando de forma bastante inteligente. Eles estão em posição de criar uma alternativa aos Estados Unidos. E acredito que isso pode ser mais atraente para os árabes do Golfo.
At least it'd be less of a subservient position. Pelo menos seria uma posição menos submissa. Esses países normalmente não chegam e, sabe, dizem o que você deve fazer ou mandam em você como se fosse um servo. Então, sabe, acho que estamos vendo isso como parte do realinhamento da situação internacional e também do sistema financeiro. Porque no passado, quando o preço do petróleo subia, as pessoas pagavam em dólares. Os chineses pagavam em dólares. E então o que faziam com todos esses dólares? Compravam títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Bem, eles não estão mais fazendo isso. Um dos outros resultados irônicos dessa guerra é que antes os Estados Unidos, e agora lembremos, os Estados Unidos e Israel começaram isso, você pensaria que os Estados Unidos teriam dado um passo atrás e olhado para a situação de forma mais ampla. And you'd think that the United States would have stepped back and looked at it abroad. What's our overall objective strategically in the world? But no. Qual é o nosso objetivo estratégico geral no mundo? Mas não, eles não fizeram isso. Então, como consequência desta guerra, enquanto há 5 semanas Janet Yellen, a secretária do Tesouro, insistia que a Índia parasse de comprar petróleo dos russos e que puniríamos qualquer país que o fizesse, hoje ei Índia, achamos que é uma ótima ideia. Compre o máximo possível desse petróleo russo. E veja só, a Rússia, que antes vendia seu petróleo para a Índia por até 55 o barril, agora está recebendo bem mais de 80, talvez perto de 90 o barril. Assim, eles estão faturando cerca de 150 milhões de dólares a mais por dia, aproximadamente 4,5 bilhões por mês. Todos os analistas ocidentais previam o colapso da economia russa, ou pelo menos que ela estivesse em apuros. Eis o Putin. E isso é só o petróleo. Eles também têm uma vantagem. Tem gás natural liquefeito. Ei, alguém precisa de gás natural liquefeito? A Rússia tem. E fertilizante. Quem é o outro maior produtor de fertilizantes do mundo? Seria a Rússia. Então, literalmente, de 28 de fevereiro até agora, aqui estamos em 14 de março, em 15 dias eles reforçaram a base da economia russa de uma forma que ninguém poderia ter previsto há um ano. Então isso, você sabe, novamente, acompanha a mudança do cenário. Porque quando essa guerra com o Irã terminar, não vai acabar com tropas americanas marchando pelas ruas de Teherã. It's not going to end with U.S. troops marching through the streets of Tehran. It's not going to be a victory march of Israelis and U.S. Não vai ser uma marcha vitoriosa de israelenses e soldados americanos acenando suas bandeiras enquanto os iranianos, você sabe, se rendem. Não, vai ser os Estados Unidos e Israel. Eles vão ter que descobrir como recuar, sabe, como conseguir uma vitória. Eu levantei a possibilidade de que Trump, em sua retórica exagerada, possa dizer, devastamos a ilha de Karg, portanto, alcançamos nossos objetivos, missão cumprida, vencemos. Então vamos nos retirar, vamos parar todos esses ataques ao Irã porque eles estão devastados, não sobrou nada da liderança deles, não sobrou nada da força aérea deles. Vencemos. Essa é a única maneira de Trump sair dessa confusão. Bem, sim, mas esse é o problema. Não há domínio de escalada. Ele não pode decidir quando a guerra termina. E se o Estreito de Hormuz permanecer fechado para países hostis e, sabe, para os estados do Golfo, até que eles paguem reparações pelos danos causados ao Irã, sabe, é muito difícil vender isso como uma vitória. Não importa quantos desfiles ele organize. Bem, sim, não, eu concordo completamente com você. Quer dizer, sabe, é aí que eles fizeram isso com os Houthis, certo? Eles conseguiram se safar disso com os Houthis, porque os Houthis não estavam ali continuando a bombardear bases militares dos Estados Unidos. Eles pararam de lançar mísseis contra Israel, mas continuaram impedindo navios de entrarem em um porto israelense. Então, mas ninguém estava monitorando os navios, eles não eram fáceis de ver. Mas isso, como é que ele, sabe, ele pode declarar vitória. Mas no dia seguinte o Irã vai continuar lançando mísseis, atacando bases militares dos Estados Unidos, as que restarem, e atingindo Israel repetidas e repetidas vezes até que os israelenses estejam implorando para que pare.
Bem, fico feliz que você tenha mencionado os russos, porque vi na mídia britânica que aparentemente um dos comentaristas da mídia estatal na Rússia, Kornilov, relacionou os ataques britânicos à Rússia com os Storm Shadows ao ataque do Irã a alvos britânicos no Oriente Médio, dizendo mais ou menos que isso não deveria surpreender os britânicos, que agora eles receberiam o troco. Eu não assisti aos clipes originais e sou cético em relação à mídia britânica. Mas mesmo assim, não tenho certeza se esse comentário é preciso ou realmente baseado na realidade. Então, novamente, não sei o conteúdo em si, mas não me surpreenderia. So again, I don't know the substance, but it wouldn't surprise me. And I kind of made the comment myself. Eu meio que fiz esse comentário eu mesmo, acho que há 2 ou 3 anos, que você sabe, nos países da OTAN, tendemos a travar muitas guerras. E em algum momento, os russos estarão em posição de fazer o que estamos fazendo na Ucrânia. Ou seja, estamos montando uma posição de tiro de onde podemos atirar nos russos, mas eles não podem revidar. Certo? Fico me perguntando se você acha que os russos poderiam tentar algo assim. Novamente, pura vingança, não tenho certeza, mas certamente para restaurar a dissuasão, para mostrar que isso tem que vir com um custo para quem atacar a Rússia. É. Bem, primeiro, eu ouvi Alexander Mercouris discutir a possibilidade que os britânicos tenham apoiado esse lançamento de Storm Shadows em Bryansk, que matou 6 pessoas. Isso foi uma retaliação aos ataques russos, ou seja, apoio russo a ataques ucranianos contra tropas britânicas na região. E não podemos descartar essa hipótese. O que achei, digamos, curioso é que o Ocidente está todo indignado. Meu Deus, a Rússia está fornecendo apoio ao Irã. Como ousam? É o sujo falando do mal lavado. Aqui estão os Estados Unidos e os países da OTAN há mais de 4 anos, não apenas fornecendo armas, mas também inteligência. Dados de inteligência, vigilância e dados ISR. Intelligence, surveillance, reconnaissance data, ISR data. They've planned attacks against Russia. I think eles planejaram ataques contra a Rússia. Eu acho, francamente, que a Rússia tem sido passiva demais em reagir a isso. Chegou a hora de a Rússia avisar os Estados Unidos e os países da OTAN que qualquer aeronave de reconhecimento, mesmo que esteja em espaço aéreo internacional, mas posicionada de forma a coletar dados sobre a Rússia e fornecê-los à Ucrânia, será abatida. Esses agora são alvos. Existe um estado efetivo de guerra entre a Rússia e o Ocidente. E isso serve para fazê-los recuar. Eles precisam entender que não podem continuar agindo assim, sem consequências. E você sabe os motivos da Rússia em ajudar o Irã. Muito obrigado. Um nó crítico no mundo multinodal, ou, como alguns preferem chamar, multipolar, mas acredito que multinodal seja uma forma melhor de expressar isso, porque o Irã está no cruzamento tanto da nova Rota da Seda, que vem da China, quanto do corredor econômico norte-sul, que vem da Rússia, além de sua posição estratégica em relação ao Golfo Pérsico e ao Oceano Índico. Portanto, tanto a Rússia quanto a China reconheceram que o Irã é estrategicamente muito importante, o que é a principal razão para apoiarem o país. O que me fascina, vamos chamar de maturidade e moderação da diplomacia iraniana, é a maneira como eles lidaram com a Índia, que é um bom exemplo. Veja, o primeiro-ministro Modi estava em Israel 2 dias antes do ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Meu Deus, foi obsceno. Era como se existisse uma forma de assistir algo na televisão e pegar diabetes. Isso teria feito o trabalho. Quero dizer, era tão doce e açucarado assim. Ele estava simplesmente bajulador, fazendo tudo menos dar uma massagem nas costas do Bibi Netanyahu. E saiu dizendo que tinha uma aliança estratégica com Israel. Bem, 2 dias depois, Israel ataca o Irã e mata membros da liderança iraniana. Mata crianças. E então, quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz, de repente dava para ouvir um enorme fator de tensão acontecendo na Índia. Meu Deus, porque 80% do petróleo deles vem do Golfo Pérsico. O que eles iam fazer?
Na verdade, eu realmente pensei que o Irã, porque veja, a Índia é um dos fundadores do BRICS, e ainda assim, ao se alinhar com Israel de uma forma tão pública, estava realmente minando seu outro parceiro do BRICS, o Irã. Mas em vez disso, o Irã agiu de maneira bastante madura. Eles responderam dizendo: não. Se for um navio com bandeira indiana, se for um navio transportando petróleo para a Índia, ele poderá passar. Isso talvez tenha a ver com o fato de que a Índia, obviamente, agora tem que pagar o preço total. Não consegue mais o desconto que tinha antes. Mas isso mostra que a República Islâmica do Irã não é essa fera terrorista e cruel que o Ocidente tenta retratar. E veja, eu mencionei o exemplo anterior. Eles também não atacaram as usinas de dessalinização. Seus ataques têm sido relativamente limitados. Eles tentaram evitar atingir alvos puramente civis em todos os países do Golfo. Agora, o bajulador dos Estados Unidos, que está no Bahrein, ou segundo relatos, fugiu, o rei. O governo bahreinita continua adotando uma postura muito adversária em relação ao Irã. Os Emirados Árabes Unidos teriam participado do ataque à ilha de Karg na noite passada, então eles vão pagar um preço alto. Mas acho que o Irã ainda está pensando a longo prazo. Eles querem, em última instância, reparar as relações com esses países, mas vão tirar os Estados Unidos de lá. Os Estados Unidos terão que deixar essa região como parte de qualquer acordo para encerrar essa guerra. E até que essa guerra seja resolvida, o Estreito de Hormuz permanecerá fechado, e o mundo, acredito eu, enfrentará uma depressão global, não apenas uma recessão. Acho que, bem, esse tipo de exigência é compreensível, mas ao mesmo tempo não pode ser atendida pelos Estados Unidos. Então é meio que uma receita para uma guerra longa. Mas também concordo com o seu ponto sobre a Índia, porque eles jogaram mal algumas de suas cartas. Eles se deixaram ceder à pressão dos Estados para reduzir as compras de petróleo russo. Mas agora é claro, os americanos estão dizendo: espere, talvez vocês devessem fazer isso afinal. E o petróleo com desconto deles agora está com preço de prêmio, então talvez não tenha sido uma boa jogada. Além disso, os indianos, com Modi visitando Israel, você sabe, houve uma boa imagem ali. E além disso, depois de até convidar o Irã para participar desse exercício naval, os Estados Unidos afundaram seu navio de guerra no caminho de volta. E os indianos, pelo que eu saiba, não conseguiram reunir nenhuma condenação. Quero dizer, eles foram convidados por eles e foram afundados no caminho de volta, em águas internacionais. E não, simplesmente, parece que jogaram algumas de suas cartas de forma um tanto imprudente aqui. Só como uma última pergunta, o que sabemos sobre a destruição em Israel? Porque eles mantêm um controle muito rigoroso sobre sua mídia, e acho que nossos jornalistas no Ocidente são bastante obedientes ou leais a essas restrições de revelar perdas ou destruição dentro de Israel. Mas o que sabemos até agora? Bem, nós sabemos pelo que não estamos vendo. Deixe-me explicar. Se eu digo a você, tá tudo bem, mas você não pode vir tirar fotos, não pode vir olhar, isso já mostra que não está tudo bem. Eles desligaram os satélites públicos que são capazes de capturar imagens em tempo real de Israel. Eles foram desativados. Esse serviço não está mais sendo fornecido. Agora você viu que a CNN pôde entrar no Irã e fazer reportagens, e fez. A CNN não foi informada. Você não pode reportar aqui, desligue a câmera. Não, eles foram autorizados. Pareceu bem claro, acesso amplo. Então isso me diz, pelo que tenho observado, que apenas algumas poucas imagens saem por dia. Vocês tiveram, acho que já chegamos a 42 ondas de ataques com mísseis contra Israel desde 28 de fevereiro. Isso é enorme.
Então são aproximadamente 3 ondas de ataques por dia. E agora eles estão carregando ogivas de 900 quilos, ou até mais de 1.300 quilos. Isso está sem dúvida causando danos em Tel Aviv e Haifa. O porto foi atingido. A refinaria de petróleo, segundo relatos, também foi atingida. E surgiram imagens ontem à noite de Nevatim, a base da Força Aérea no deserto de Negev. Israel não pode suportar esse tipo de bombardeio. E as pessoas dizem, e o Irã? O Irã é o quê? 15 vezes maior que Israel. Israel tem 55% de sua população concentrada em apenas 2 cidades. 55% of its population in just 2 cities. Now, as big as Tehran is with what, 10 to Agora, 12 por maior que Teherã seja, com o quê? De 10 a 12 milhões de pessoas, e alguns dizem que contando a área metropolitana, chega a 15 milhões. Ok, eles têm 15 milhões. Ainda assim, há outros 75 milhões de pessoas espalhadas pelo país em diferentes cidades e vilas. As próximas 9 maiores cidades do Irã têm cerca de 1 milhão, talvez 2 milhões de habitantes cada. Então não existem essas enormes áreas metropolitanas. Na verdade, elas são relativamente dispersas. O ponto é que, se Irã e Israel estiverem disparando a mesma quantidade de munições um contra o outro todos os dias, Israel vai se degradar mais rápido do que o Irã. E Israel chegará a uma situação em que não conseguirá sustentar isso, o que então levanta a questão de se eles vão querer usar uma arma nuclear. E existe essa possibilidade. Escrevi um artigo sobre a teoria dos jogos por trás disso, e basicamente a solução, segundo essa teoria, é que, se Israel estiver ameaçando usar uma arma nuclear, a melhor opção para o Irã é produzir imediatamente uma arma nuclear. Se eles tiverem uma capacidade nuclear comprovada, isso força os Estados Unidos e Israel a mudarem seus cálculos, porque Israel, em particular, não pode correr o risco de lançar um ataque nuclear contra um Irã armado nuclearmente. O Irã poderia então revidar e literalmente destruir Israel. Um ataque israelense ao Irã causaria uma terrível perda de vidas e danos enormes, mas não destruiria o Irã. Israel seria destruído. Bem, acho que o território iraniano é cerca de 75 vezes maior que o de Israel, ou algo assim. É realmente enorme. Sim, isso também exige uma população maior, é claro, cerca de 90 milhões de pessoas. Então, de fato, requer muito mais poder de fogo. Mas sim, esse é o ponto principal. O que realmente me deixa perplexo é que eles continuam fazendo essas exigências, ultimatos, blefes, basicamente exigindo que o Irã capitule, como abrir mão dos mísseis balísticos. E então ficam com uma opção que o Irã, previsivelmente, não vai e não pode aceitar. Aí eles têm que deixar sua credibilidade enfraquecer ou subir na escala de escalada, o que só vai piorar as coisas. Então dá para ver o caminho destrutivo em que estamos, e mesmo assim, ninguém faz nada sério para pôr fim a isso. E novamente, considerando que o Irã quer o fim da presença dos Estados Unidos na região e compensação, vai ser difícil. E a eliminação das sanções. Isso mesmo. Sim. E veja, acho que estamos vendo novamente algo que nunca vimos na história. Um país capaz de sufocar e bloquear uma linha vital econômica crítica e ter controle sobre ela. E o resto do mundo, ou as partes mais afetadas, realmente não podem fazer nada para reverter isso sem incorrer em um custo terrível que não estão dispostos a pagar. E esse custo seria a perda de vidas e de navios. Seria muito devastador para os Estados Unidos, para o Japão. E outra coisa realmente interessante que está acontecendo agora é o que está ocorrendo com Taiwan. Taiwan vai ficar sem energia em 10 dias. O que eles fazem? Então toda essa produção de chips que está lá, isso vai parar. Eles não têm energia. Eles precisam encontrar uma fonte alternativa. E que fonte seria essa? Ora, China, Rússia. Então a China agora adquiriu mais influência sobre Taiwan. Isso aqui é um xadrez 5D acontecendo, os efeitos em cascata por toda parte. Na verdade, isso nem me passou pela cabeça quando ouvi que fecharam o estreito. Pensei, poxa, isso vai ser ruim para o petróleo.
E então, quando comecei a pesquisar e me deparei com essa exportação de ureia, eu não fazia ideia. E com 35% do suprimento mundial, santo Deus, isso é significativo. Então, de repente, você começa a perceber que toda essa estratégia mostra que o Irã agora está em uma posição em que poderá ditar os termos da rendição. Porque apesar de toda a conversa dura dos Estados Unidos e tudo mais, a dor econômica vai se tornar insuportável para muitos países alinhados com os Estados Unidos. Os países alinhados com a Rússia e a China, eles vão ficar bem, porque a Rússia é uma fonte alternativa ao Golfo Pérsico. E isso vai fortalecê-la ainda mais em termos de poder econômico e político. Os países que estão se aproximando agora estão contando com a Rússia para fornecer gás, petróleo, fertilizantes. Isso gera mais boa vontade em relação aos russos. E quanto aos Estados Unidos? Os Estados iniciaram uma guerra que causou sofrimento a todos esses países. Então, quando batermos a porta deles, eles não vão atender. Além disso, se o Irã fosse o único adversário, então os Estados Unidos talvez pudessem investir mais recursos, tanto em vidas quanto em dinheiro, nisso. Mas como você sugere, Trump nunca encerrou a participação dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Bem, a guerra por procuração através da Ucrânia, e também nunca pôs fim à guerra econômica ou à corrida armamentista na competição com a China. Então, ao enfrentar os três ao mesmo tempo, essa derrota no Irã será muito pior. Quero dizer, mesmo os piores inimigos da América não gostariam de ver uma derrota humilhante demais, porque isso não é uma fonte de estabilidade. Então não, estou preocupado com o que está por vir. Mas sim, como sempre, meu amigo, muito obrigado por dedicar seu tempo. Você tem alguma consideração final? Sim, eu só quero voltar à questão do terrorismo. Eu busquei as estatísticas de 2017 apenas para reforçar essa ideia de que o Irã é o principal patrocinador de terrorismo no mundo. E esses são, na verdade, os dados de 2016 e 2017. Número 1. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o ISIS. E essas estatísticas não incluíam o Irã. Ramificações do ISIS, como a Al-Nusra e o Hayat Tahrir al-Sham. Isso aqui era apenas o ISIS, propriamente dito. Total de mortes em 2017, 4.350. Em 2016, 9.180. Então só aí estamos falando de mais de 3.500 mortos pelo ISIS. Eles ficaram em primeiro lugar. Em segundo lugar, veio o Talibã, com cerca de 7.200 mortes nesses 2 anos. So right there, you're looking at over 13,500 dead at ISIS. They were number one. Number two were the Taliban. They ran about 7,200 deaths in those 2 years. Number three was Al-Shabaab, again, Sunni. O número 3 era o Al-Shabaab, novamente sunita, não xiita. Eles mataram mais de 2.100 pessoas nesses 2 anos. Também mencionam o Partido Comunista Maoísta da Índia, o PCI. Eles ficaram, na verdade, em 4º lugar em 2016 e 2017. E em 5º lugar estava o Boko Haram, outro afiliado do ISIS. Veja, não há um único grupo iraniano ali, nem um único grupo apoiado pelo Irã. E isso tem sido assim todos os anos. Exceto que as estatísticas mostraram que em 2023 eles incluíram o 7 de outubro e o Hamas agora aparece entre os 10 primeiros naquele ano. Mas veja, esse argumento, essa demonização do Irã como um Estado terrorista, é uma mentira condenável. E um último ponto. Podemos voltar e ver o que aconteceu. O que o Irã fez em resposta à guerra do Iraque, quando o Iraque usou armas químicas contra o Irã. E aquelas armas químicas que foram fornecidas pelos Estados Unidos e construídas pelo Iraque, usadas contra o Irã, começaram em agosto de 1083 e continuaram até agosto de 1988. Mais de 20 ataques com armas químicas, armas de destruição em massa. O Irã nunca desenvolveu uma arma química e nunca usou uma no campo de batalha. Por quê? Porque seria um pecado contra Deus fazer isso. Então, acho que o mundo subestima o papel da convicção religiosa nas políticas do Irã nesse contexto.
Eles não são esse. Odiamos os cristãos, vamos matar todos os cristãos e judeus, absurdo. Muito pelo contrário. Os iranianos, ao longo de uma guerra real, demonstraram muito mais decência do que os Estados Unidos em todas as suas guerras, na minha opinião. Has the United States in all of its wars, in my judgment. Yeah, no. Well, reading from the media, É não. Lendo o que sai na mídia, as conversas sobre o Irã. Sabe, eles falam sobre burcas e homens-bomba. Mas veja bem, em primeiro lugar, não havia burcas no Irã. E em segundo lugar, os homens-bomba, essas organizações extremistas, tendem a ser do lado sunita, não do xiita. Então, há muita propaganda. Não há outra palavra para isso. Bem, como sempre, muito obrigado por tirar um tempo do seu dia. Sei que você está ocupado, então, obrigado. Bem, você também está ocupado e está fazendo um ótimo trabalho. Continue assim, Glenn Giesing.